Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é André Visoni. Eu sou formado em Estatística pela FRJ, com mestrado em Engenharia Elétrica também na FRJ, e eu trabalho como cientista de dados no mercado de trabalho desde 2021, de forma autônoma há mais de 10 anos, especialmente quando o assunto é esportes. Eu queria ensinar para vocês uma parte que geralmente é muito mal ensinada em cursos de graduação de basicamente qualquer disciplina, mas especialmente quando o assunto é ciência de dados, que é a ideia de modelos lineares generalizados, ou MLG, de modelos lineares generalizados. O que são esses modelos? Eu acho que, basicamente, qualquer cientista de dados já ouviu falar de dois tipos de regressão específicos, que são a regressão linear e a regressão logística. Para recapitular, regressão linear, você pega, por exemplo, a altura de uma pessoa e tenta estimar o peso dela. Aí você vai ter uma nuvem aqui de dados. E a reta vai passar aqui no meio. Regressão linear, exemplo clássico. Tem também a regressão logística, que foi outro que eu falei, né? Um exemplo clássico de regressão logística é a de probabilidade de câncer. Você tem aqui quantos maços de cigarro a pessoa fuma. A pessoa fuma em média por semana, e se tem câncer ou não. Câncer no pulmão. Daí você vai ver que, por exemplo, quanto mais maços a pessoa fuma, maior a quantidade de uns que ela tem, menor a quantidade de zeros. Então, a gente pode fazer aqui, a gente pode ver, por exemplo, você tem 27 pessoas que fumam 10 maços por semana que tiveram câncer e uma que fuma 10 maços e não teve. E aí, quem fuma zero, você vai ver que tem, sei lá, 100 que tiveram câncer e 2.000 que não tiverem. Esses números são tirados completamente do cu, tá, gente? Não, o foco aqui não é a medicina por trás. O foco é só dar um exemplo aqui. Esses são os exemplos clássicos que basicamente qualquer cientista de dados conhece, porque são dados em basicamente qualquer faculdade e curso. Qual é o problema desses exemplos? Nenhum. O problema é que as pessoas tendem a presumir que a análise de regressão se resume a esses dois casos. A análise de regressão linear, que é para quando você tem uma variável numérica, que você quer estimar o quanto que a variável numérica varia quando você mexe num dos seus preditores, e o caso em que você tem a regressão logística, que você está querendo prever uma característica, prever uma classe com base em vários preditores. Bem simples, né? Esse é o problema. Não é tão simples. Essas são apenas duas aplicações de análise de regressão. E o modelo linear generalizado é uma forma de definir isso matematicamente, de forma a garantir que você consiga trabalhar com infinitas configurações da regressão linear. Desculpa, da análise de regressão. Por quê? A gente tem que primeiro pensar no porquê do nome da regressão linear. Por que ela tem linear lá no nome? Porque ela presume uma relação linear entre as variáveis explicativas, que são seus preditores, e as variáveis respostas, que são os seus alvos, seus targets, como você quiser chamar. Ela presume que existe essa relação linear, como tinha aqui entre peso e altura. A questão é que nem sempre as nossas relações são lineares. As relações podem ser quadráticas, podem ser cúbicas, podem ser o que você quiser. Então, como lidar com esses casos diferentes? A gente precisa de um modelo que seja mais adaptável, certo? E é por isso que modelos lineares generalizados é uma generalização do modelo linear para você aplicar numa grande variedade de objetos de estudo. Então, se, por exemplo, a regressão linear, vamos pensar ali naquele nosso exemplo, peso
igual a altura mais o nosso erro, que a gente vai escrever aqui com a letra grega epsilon. Ou melhor, a minha versão da letra grega epsilon, gente, minha letra sempre foi horrível, e como eu trabalho no computador há anos, ela ficou pior com os anos. Então, assim, acreditem que isso aqui é minha tentativa de ser um epsilon. O que nós podemos olhar para essa fórmula? Primeiro, a gente vai olhar de forma conceitual, sem presumir um conhecimento de estatística muito grande. Depois a gente vai olhar do ponto de vista matemático. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que nosso peso consegue ser, em geral, estimado com a nossa altura e tem uma variabilidade em cima dessa estimativa. Ou seja, a estimativa não vai estar sempre certa. Ao contrário, a gente espera que ela esteja sempre errada, só que nós queremos que ela esteja o menos errada possível. O que isso significa do ponto de vista de regressão linear? Significa que estamos tentando acertar o peso esperado para uma pessoa com base na altura. E esse peso esperado, a gente chama geralmente na estatística de esperança. A gente diz que peso é uma variável aleatória, ou seja, os valores que ela assume são aleatórios. Você pode ter uma regra por trás do valor daquela pessoa, mas nunca vai tirar o fato de que ele é aleatório. E aí você vai fazer a esperança disso. Esse aqui é o operador esperança, o E com colchetes. Você vai dizer que a esperança do peso é igual a esperança de altura mais erro. Qual é a questão, gente? Eu estou facilitando. Esta fórmula aqui está errada. Por quê? Porque regressão você não trabalha só jogando o valor da altura. O valor da altura é multiplicado por um peso. Acho que se eu chamar de peso dos dois lados vai ficar confuso. Então é multiplicado por um coeficiente. Então, quando você está trabalhando com regressão linear, e agora eu vou começar a tornar mais matemática a nomenclatura para ficar mais certo, a gente vai chamar de y nossa variável resposta, só para ter um padrão. A gente vai sempre usar y como variável resposta e x como as variáveis explicativas. E como a gente está olhando aqui para um caso que tem só uma variável resposta e uma variável explicativa, a gente vai olhar para y como um vetor aleatório, em que y é igual a x beta mais epsilon. Pronto, está começando a ficar matemático esse negócio aqui, e o meu epsilon é horrível para variar. Tá lindo, meu amor. Não, tá não. Mas a gente começa a ter aqui um padrão. Nós temos um vetor aleatório, ou seja, vamos pensar que a gente está tentando estimar a relação entre altura e peso de adultos brasileiros. E a gente tem uma amostra de 1000 pessoas. A gente tem aqui um vetor de tamanho 1000, vetor aleatório. Você tem 1000 variáveis aleatórias dentro desse vetor, por isso que ele é vetor aleatório, porque todos os valores dele são aleatórios. Você tem uma variável aleatória x, o vetor aleatório de alturas, então você tem y com os pesos, x com as alturas, e beta nosso coeficiente linear. O que nós temos aqui? Coeficiente angular, desculpa, gente, porque a gente está falando passando uma reta. O que nós temos aqui? Nós temos um coeficiente relacionado com a altura e temos o coeficiente relacionado ao erro. Então, nós temos quantos componentes nós temos aqui? Nós temos um componente aleatório, que é o y, um componente aleatório, que é o x, um componente fixo, que é o beta, e um componente aleatório, que é o epsilon. Então, a regressão ela se baseia em 3 coisas. Você estimar o que você quer estimar, usando aquilo que você vai usar como variável explicativa para explicar aquilo que você quer estimar, e um erro de medição. Você pode chamar de erro padrão, pode chamar de erro aleatório, pode chamar de ruído branco, pode chamar do que você quiser. O que importa é que é um erro de medição. Um modelo de regressão linear geralmente presume algumas coisas sobre esses 3 componentes. Ele presume que os nossos erros são normais. Aí aqui, gente, vocês vão ver que eu vou começar a usar nomenclatura bem estatística mesmo, né? Então vamos lá, vamos ler isso aqui. A gente diz que o nosso erro, por isso aqui tem o epsilon, segue, por isso esse tio do nada, esse tio aqui diz que o epsilon que está na esquerda segue a distribuição que está na direita, e essa distribuição que está na direita é uma normal
com média zero de padrão e variância sigma ao quadrado. Isso aqui é a minha tentativa de escrever o sigma, que é a letra grega para S. O que isso aqui está nos dizendo? Está nos dizendo que o nosso erro padrão segue uma distribuição conhecida, ou seja, a gente consegue ter uma regra de explicação do porquê dos valores do epsilon assumir os valores que assumem. Então a gente começa a ter uma ideia de como que o nosso erro de medição se distribui. E aí a gente entra na curva tradicional, que é conhecida por vários nomes, curva de sino, curva gaussiana. Eu, particularmente, gosto de usar o nome que eu fui ensinado, que é o nome de distribuição normal, que é aquela distribuição que o mais frequente está aqui no meio e os menos frequentes estão nas pontas. Então, você consegue dizer que, por exemplo, que 99,7% das observações, por exemplo, estão entre 3 desvios padrões abaixo da média e 3 desvios padrões acima da média. Então, se a gente finge, por exemplo, que o desvio padrão do peso do brasileiro é 10 quilos, a gente tem aqui uma estimativa que é... Eu estou tirando do cu valores, tá, gente? Vamos dizer que a estimativa de peso de uma pessoa brasileira com 1,70 m seja 80 quilos. E o nosso desvio padrão é de 10. Então, o que a gente está dizendo é, com base no modelo linear, a gente vai ter uma certeza de que 99,7% das pessoas brasileiras com 1,70 m de altura tem entre 50 quilos e 110 quilos. Isso ajudou em alguma coisa? Não sei, o que importa não é ajudar, o que importa é explicar. Esse modelo pode ser uma merda, pode ser que se a gente tivesse um modelo de verdade seria completamente diferente. Meu foco não é no valor, e sim na interpretabilidade dele. Então nós temos aqui, usando o que nós conhecemos sobre a distribuição do nosso erro, a gente consegue ter uma distribuição da confiança que nós temos no nosso chute. A gente faz um chute com base na média. Então, a gente sabe que a gente tem a altura de várias pessoas, peso de várias pessoas, e aí a gente consegue calcular em cima disso um coeficiente, que é o beta, que nos diz por quanto que nós temos que multiplicar a altura. Então, vamos dizer aqui que a gente tem um coeficiente... Pausa aqui só para eu pensar no número que faça sentido. A média seria... Bom, o intercepto é interpretável? O intercepto não é interpretável. Beleza, tá, já sei. Então vamos lá. Agora, voltando. Colocando aqui em nomenclatura mais estatística possível. A gente tem aqui o nosso peso é igual à nossa altura, vezes o beta, que a gente vai chamar de beta 1, mais o beta 0. Quais são os nomes que a gente dá para isso aqui? Coeficiente de regressão. Lembrando, isso aqui é uma letra beta, minha tentativa de fazer o beta pelo menos, que é a letra grega para B. Então nós temos beta 1 e beta 0. O que é o beta 0? Intercepto. O que é o beta 1? Coeficiente da altura. Nesse caso, o nosso beta 0 ele é só para fechar conta. Que na maior parte dos casos é isso que acontece com o intercepto. O intercepto muitas vezes não é interpretável. Ele é só para fechar conta. O intercepto só passa a ter algum valor quando você tem algum motivo razoável para alguém ter zero na nossa variável explicativa. Existe um motivo razoável para a gente querer estimar o peso de alguém que tem altura zero? Não, porque essa pessoa não existe. Então, o beta 0 não é interpretável. Ele está aqui só para fechar conta. Então, deixa eu pensar aqui. Vamos dizer que a gente tem aqui o peso, que o nosso beta 1 é igual a 1 e que o nosso beta 0 é igual a... Deixa eu pensar aqui. Nosso beta 0 é menos 100, que aí fica muito fácil de interpretar. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos o beta 1, que é o coeficiente da altura, que é 1, e o beta 0, que é igual a menos 100. O que significa menos 100? Aí que vai ficar mais fácil de interpretar. Quando a gente olha para essa fórmula aqui. Vamos dizer que alguém tenha 1,70 de altura. A gente sabe que o beta 1 é 1, então a gente sabe que é 170 vezes 1, que é a mesma coisa aqui, 170, e a gente tem um beta 0 menos 100. Então, você diz que o esperado para uma pessoa de 1,70, de acordo com a nossa amostra, é que ela pese 70 quilos. Tá vendo? Faz sentido aqui o beta 0 para fechar a conta, ele não faz sentido na hora de ser interpretado.
Vou apagar aqui e vou começar a pensar nas próximas coisas que eu vou falar. Bom, gente, eu dei uma explicação rápida do que é coeficiente de regressão, dei um exemplo muito simples, mas isso provavelmente você já sabia. Se você não sabia com esses nomes, você provavelmente já sabia. O que eu quis foi mostrar que, quando a gente trabalha com a regressão linear, nós temos que a esperança da nossa variável resposta é igual a esperança de x beta mais epsilon, que é o nosso erro. Nossa, cada hora que eu faço o epsilon ele fica diferente, né? Cada vez fica mais feio. Mas enfim. Esse ficou mais bonitinho que os outros. Tá vendo? Minha namorada gosta de mim, então ela mente pra mim. Não, mas ele ficou mesmo. O que nós temos aqui? Nós temos o operador esperança, como eu expliquei lá atrás. O operador esperança é um operador linear. Então, a gente sabe que a esperança de banana é igual a um valor. Vamos chamar de x. Esperança de banana é igual a x. Esperança de 2 vezes banana é igual a 2 vezes x. E a gente sabe o quê? A gente sabe que epsilon, como a gente mostrou lá atrás, tem média zero. Logo, esperança de epsilon é igual a zero. Então, nós temos isso aqui, ó. A gente tem um operador linear, então a gente pode dividir em partes. A gente pode dizer que isso aqui é igual a esperança de x beta mais esperança de epsilon. A gente sabe que isso aqui é zero. Então, a gente sabe que esperança de y é igual a esperança de x beta. Só que beta é uma coisa que está multiplicando o x, então ele pode sair para fora. É isso que nós temos para esse caso de peso e altura. Então, o que nós temos é uma relação direta entre a média da nossa variável resposta com a média da nossa variável explicativa. E o modelo linear generalizado se baseia nisso. Ele generaliza essa relação. Mas como que ele generaliza? Ele generaliza da seguinte forma. Esperança de y igual a g. Isso aqui é um g, tá, gente? Se não parece um g, aceitem que é um g. Não tem como fazer diferente. Nada de colchete, porque isso aqui é uma função. G da esperança. Tá, o que significa isso, André? Significa que nós estamos dizendo que a nossa variável resposta, a esperança dela, é igual a esperança do preditor linear. O preditor linear é o nosso x beta, só que agora está generalizado. Então, eu não estou dizendo que só existe uma variável explicativa e um coeficiente. Eu estou dizendo agora que existem P variáveis explicativas, P preditores, multiplicados, fazendo a multiplicação matricial por P coeficientes. Na verdade, P mais 1, porque são os P coeficientes. Um coeficiente para cada um dos preditores, e o P mais 1 vem de onde? Vem do intercepto. Caso no seu modelo use o intercepto, você tem o intercepto ali. Então isso aqui é o x beta. E esse g aqui, o que esse g está fazendo aqui? É a função ligação. Então, vamos usar aqui uma linguagem mais engenheira, menos matemática. Significa que a gente tem uma projeção. Significa que a gente está pegando aquela reta que passa por peso e altura e projetando para um novo ambiente. Um ambiente em que ela passa a fazer mais sentido. Porque a função g pode ser o que você quiser. A função g pode ser... se a pessoa tem altura 1,70, o peso dela é coelhinho amarelo. Pode. É inútil? Mas você pode fazer o que você quiser com a função de ligação. E aí existem funções de ligação chamadas canônicas. Canônica. Matemática gosta de complicar as coisas, né? Vamos simplificar. Canônica significa que é canon, ou seja, que é algo que é usual. Então são as mais usuais. Por que acontece? Para os nossos modelos lineares generalizados, que são MLG que eu mostrei lá atrás, a gente presume que os nossos dados seguem uma distribuição bonitinha. O nome certo seria que ela segue uma distribuição da família exponencial. Mas bonitinha. Basicamente, a gente entende como que elas se comportam e a gente consegue mapeá-las de uma forma que faz sentido para as contas do modelo. Então, nós temos uma distribuição que nós conhecemos para o y e nós temos uma função canônica, ou seja, uma função que é mais comum ser usada nesses casos. E é daí que vem a regressão logística. Porque a regressão logística é tão utilizada que a gente nem sabe mais, muita gente nem é ensinada
de que logística é esse G. Esse G é a função logística. Então, a função logística, pausa para eu garantir que eu não vou escrever a função logística errada, porque eu acho que a função logística é exponencial de θ sobre exponencial de 1 menos θ. As pessoas muitas vezes nem sabem que a regressão logística é assim chamada, logística, por causa desse G. O G da função logística é qual? A função logística. Então a regressão logística é chamada assim só por causa desse G. Só que o G pode ser o que eu quiser, e é isso que as pessoas não entendem. Elas não entendem que a regressão que elas aprenderam lá atrás e a regressão logística que elas aprenderam lá atrás são só dois possíveis valores de G. Porque se a gente pensar bem, o G pode ser qualquer coisa, certo? Então o G pode ser identidade. Ou seja, o que significa o G ser identidade? Significa que G de esperança de eta, esse aqui é o nome dessa letra aqui, preditor linear x beta a gente chama de eta, que é a letra grega para E. Por que chama assim? Não sei, só posso dizer que é o eta. Então você faz aqui a identidade disso. Se G é a identidade, G de x é igual a x. E olha só, caímos na regressão linear. Então a regressão linear nada mais é do que um caso em que G é igual a identidade. Ou seja, qualquer valor que você joga dentro de G sai o mesmo valor. Só que esse G nada mais é do que uma transformação. Então qualquer transformação que faça sentido para o seu problema pode ser utilizada. Vamos dizer que você queira, por exemplo, trabalhar com a regressão logística. Você quer estimar a quantidade de pacientes com câncer com base nos comportamentos deles. Só que você já viu que, por algum motivo, a regressão logística não está funcionando muito bem. Está ficando esquisita. Em vez de, regressão logística não funcionou bem porque a regressão logística é simples. Vou pegar aqui no meu modelo super complexo de machine learning, vou pegar uma rede neural recorrente, combinar com... Você pode simplesmente pensar, e se eu mudasse a minha função de ligação? Muitas vezes, a simples mudança da função de ligação ajuda bastante. Vou falar aqui um exemplo meu, de Valorant. Na hora que eu estava criando o meu modelo, que me permitia estimar a probabilidade de um time ganhar com base nas qualidades dos jogadores deles, usar a função logística normal não me ajudou. O que mais me ajudou foi testar diferentes funções de ligação. Você pode, por exemplo, usar a função de ligação Cauchy, que ela tem um comportamento diferente nas pontas. A Cauchy nada mais é do que uma normal que não funciona direito. Então, ela é uma normal que não tem, se eu não me engano, ela não tem média definida, mas não importa. O que importa é que ela é uma normal esquisita. Se você usa uma normal esquisita em vez de usar a função logística como a sua função de ligação, dependendo do seu objeto de estudo, os dados podem mudar. E aí uma coisa que é legal é que não só você pode variar a função de ligação, como você pode variar a distribuição y desde que ela tenha uma cara bonitinha. Só que cara bonitinha significa basicamente qualquer uma distribuição das mais conhecidas. A regressão logística é, na verdade, um exemplo específico da regressão binomial. Ou seja, você diz que o seu y segue uma distribuição binomial. Então, tem uma probabilidade P de assumir o valor 1 e probabilidade 1 menos P de assumir o valor 0. Só que ela poderia ser multinomial. Probabilidade de P assumir o valor coelhinho amarelo, coelhinho vermelho e tigrinho azul. Você pode ter uma distribuição normal. A regressão linear, geralmente, ela parte do princípio de que y é uma normal. Então, y é uma normal e g é a identidade. Enquanto na logística, você presume que y é binomial e que g é logística. Só que você pode ter imensas combinações diferentes. Você pode presumir que y é binomial, mas há uma outra função de ligação. Existe a função de ligação probit, existe a Cauchy. Você pode dizer que y é normal, mas não usar a identidade. Você pode usar o quadrado, porque o quadrado vai funcionar melhor. Você pode usar y como sendo outras distribuições. Tem uma distribuição que o pessoal de machine learning tem muita dificuldade de estimar, que é a função de Poisson. Porque a função de Poisson é uma contagem. Ela só assume valores maiores do que zero e valores inteiros. Os métodos de machine learning tendem a não lidar tão bem com isso. Mas o modelo linear generalizado tende. Porque uma das distribuições que você pode usar é a distribuição de Poisson. E aí a nossa função canônica seria o log, logaritmo normal. Logaritmo natural, desculpa. Mas você pode usar outras, você pode usar a identidade, você pode usar o que você quiser. Além disso, você pode trabalhar com distribuições que muitas vezes não são nem conhecidas pelos cientistas de dados.
tem uma distribuição de dados que é a Weibull, que é muito usada no cálculo de métricas relacionadas a seguro de saúde, por exemplo. Então, muitos cientistas de dados nunca ouviram falar da Weibull, mas você pode usar o Weibull aqui dentro do modelo linear generalizado. Além disso, o modelo linear generalizado te permite você brincar com essa definição de x e de y. Você pode, por exemplo, trabalhar com um modelo hierárquico, que foi o que eu fiz no meu modelo de futebol. Você pode dizer, por exemplo, que o número de gols que um time faz segue uma poisson, e essa poisson depende de lambda, sendo que esse lambda é uma função da qualidade de ataque do time que está atacando, que é o time I, menos a defesa do time que está defendendo, que é o time J, mais um fator campo do time I, se o time I estiver em casa. Então você tem que o IJ, porque é time I fazendo gol no time J. Pronto, você criou um modelo hierárquico. E você pode ter um nível ainda acima. Você pode dizer que o ataque do time I é uma função da altura média dos jogadores, mais o número de chutes que eles tentam. E aí você vai fazer toda uma função aqui que tem mais um nível hierárquico. Então o MLG te permite trabalhar com as coisas mais diferentes. Porque ele te permite liberdade para escolher várias distribuições diferentes, muitas distribuições, inclusive, que a ciência de dados tradicional, machine learning tradicional, não lida tão bem, com várias funções de ligação diferentes. E, ao mesmo tempo, te permite muita liberdade na hora de você definir suas variáveis explicativas e resposta. Gente, quem acha que regressão é uma coisa simples, só mostra que não está conhecendo tanto de regressão. Por quê? Porque a regressão tem tanta liberdade que é por isso que ela é usada como um método base em várias e várias ciências. Por quê? Porque você pode escolher as partes do modelo de regressão que você quer focar e quais são as partes mais úteis para o que você quer fazer. Então, você pode, por exemplo, focar em análise hierárquica. Você pode focar em modelos de Weibull, o que você quiser. É por isso que é uma ferramenta tão poderosa, tão usada, principalmente dentro de artigos científicos. Porque ela te permite, te confere uma liberdade imensa na hora de trabalhar com qualquer problema. Se você viu essa aula até o final, gostou da minha didática, está interessado em saber mais sobre mim, você pode ir no meu perfil, no Instagram, você vai ver outros conteúdos, você pode entrar no meu site e você pode mandar um direct, caso você queira, por exemplo, entender como que você pode estudar melhor regressão, como você pode se inserir no mercado, como que você pode fazer para ter mentoria comigo, como você pode fazer para ter consultoria comigo. É só entrar em contato comigo em direct, entrar no site, tem o meu e-mail, tem o meu WhatsApp, sinta-se livre para se comunicar comigo como quiser. Até a próxima!